Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Adultos, lição de número 11, que vai trazer o título O Avivamento e a Missão da Igreja. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023, que está trazendo o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós já passamos por 10 lições e na lição de número 1, nós estudamos o tema O Avivamento Espiritual. Na lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Na lição de número 3, estudamos o avivamento no Novo Testamento. Na lição de número 4, estudamos o tema O Ministério Avivado de Jesus. Na lição de número 5, estudamos o tema O Avivamento na Vida da Igreja. Na lição de número 6, estudamos o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. Na lição de número 7, estudamos o tema Estevão, o Mártir Avivado. Na lição de número 8, estudamos o tema O Avivamento Espiritual no Mundo. Na lição de número 9, estudamos o tema O Avivamento Pentecostal no Brasil. Na lição de número 10, estudamos o tema O Avivamento na Vida Pessoal. E nessa semana, no próximo domingo, querendo o Senhor Jesus, estaremos estudando a lição de número 11, que vai trazer o tema O Avivamento e a Missão da Igreja. E o texto áureo nos diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. A verdade prática nos diz assim: Nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. E o texto, a leitura bíblica em classe, está registrado no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 20, que nos diz: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E os hinos sugeridos para essa lição os hinos da harpa cristã de número 430, 449 e 604 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube por hinos sugeridos da harpa, hinos sugeridos, lição 11, o avivamento e a missão da igreja, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência lá no canal Levi Modesto da Silva Oliveira. Ok? E o comentário e a introdução nos diz assim: nesse trimestre, vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização,
no discipulado e no cuidado com os necessitados como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra a palavra de Deus. A palavra-chave para essa lição é missão. E no primeiro tópico vai trazer o título O Avivamento após a ressurreição de Cristo. E o primeiro subtópico, o desânimo dos discípulos. No segundo subtópico, a aparição de Jesus aos discípulos. No terceiro subtópico, o avivamento após a ressurreição. No segundo tópico vai trazer o título O Avivamento na Missão da Igreja Local. No primeiro subtópico, o avivamento nas missões locais. No segundo subtópico, o avivamento nas missões regionais. No terceiro subtópico, missões regionais atualmente. No terceiro tópico, vai trazer o título O Avivamento e as Missões Transculturais. E no primeiro subtópico, Primeira Igreja Missionária. No segundo subtópico, Evangelização e Decadência Espiritual na Europa. No terceiro subtópico, Clamor pelo Avivamento Espiritual. E no livro de apoio dessa lição de número 11, que traz o título O Avivamento e a Missão da Igreja, nos diz assim: já vimos no capítulo 5 que a igreja era conhecida nos seus primórdios pelo seu dinamismo, evangelização e discipulado no cuidado com os necessitados. Tudo isso foi resultado do grande avivamento produzido pelo movimento do Pentecostes a partir do cenáculo, quando aqueles 120 irmãos receberam o batismo no Espírito Santo. Depois que foram revestidos de poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos em obediência a Cristo. Se antes já tinham de evangelizar, depois do Pentecostes foram cheios de um poder sobrenatural. Avivados espiritualmente, os apóstolos abalaram o Império Romano e perturbaram os judeus, que não perceberam que um novo tempo havia chegado para Israel e para o mundo. O impacto do avivamento espiritual foi tão grande que causou inveja nos inimigos do Evangelho. Depois da cura de um coxo de nascença na porta chamada Formosa, registrado em Atos capítulo 3, houve um tremendo alvoroço em Jerusalém. A multidão viu o homem, que era um pedinte conhecido, levantar-se e sair pulando no templo, glorificando a Deus. A cidade ficou alvoroçada ao tomar conhecimento daquele grande milagre operado por Deus, por intermédio de Pedro e João, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, conforme registra Atos capítulo 3, versículo 6. Logo depois do Pentecoste, quando Pedro levantou-se cheio do Espírito Santo e explicou o significado daquele movimento espiritual, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como seu Salvador. Com sinais, prodígios e maravilhas, os apóstolos pregavam com grande poder, como prova da aprovação de Deus ao seu ministério. A obra da evangelização da igreja depois do Pentecostes começou de maneira dinâmica e eficaz. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 20. Foi a proclamação da mensagem de Cristo com demonstrações de sinais e prodígios feitos por Deus. Isso não pode ser diferente nos dias de hoje. A igreja precisa do mesmo poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão, tanto em termos locais, quanto regionais e transculturais. A situação do mundo hoje está muito pior em termos de incredulidade do que no tempo dos apóstolos. A incredulidade aumentou assustadoramente
Cumpre-se o que Jesus disse no seu sermão: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8, parte B. Além da falta de fé por parte da maioria da humanidade, ainda existe a fé deturbada ou deturpada, cheia de enganos e mistificações. Nas pregações de falsos apóstolos, falsos profetas e falsos pastores, que inventam diversas doutrinas para enganar as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Há uma confusão terrível causada pela mensagem distorcida de certas igrejas que, em lugar de pregarem o verdadeiro evangelho de Cristo, anunciam outro evangelho. Diante dessa realidade espiritual confusa, de incredulidade e falsas doutrinas, a igreja precisa mais do que nunca ser cheia do Espírito Santo. Os crentes precisam buscar o batismo no Espírito Santo para que, individualmente e com as suas famílias, possam participar de igrejas cheias do poder de Deus. Sem esse poder, a missão da igreja fica comprometida e fragilizada. Mas com a função do Espírito Santo, pode experimentar o que Jesus prometeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Por incrível que possa parecer, grande parte do mundo ainda não ouviu o Evangelho de Cristo. Mesmo com a internet e as redes sociais, além dos meios de comunicação de massa, há países em que o povo não ouve falar de Deus ou de Jesus. Nos países comunistas, como a China e a Coreia do Norte, os governantes são verdadeiros agentes a serviço do diabo, pois proíbem até mesmo as pessoas de conectar à internet, além de monitorarem os telefones para ver se há algum tipo de aplicativo que se refere a Deus, a Cristo ou à Bíblia. Eles ficam apavorados, têm medo de que o cristianismo seja aceito e progrida nos seus países. A igreja na China, mesmo as igrejas nos lares, tiveram um crescimento extraordinário. O comunismo tremeu. O tirano ateu e comunista mandou passar o trator por cima de mais de 400 templos em poucos anos para eliminar qualquer vestígio da cruz de Cristo. Mas os seus dias estão contados. O juízo final está preparado. Enquanto isso, o ídolo de Jesus continua altissonante para os seus seguidores na sua igreja. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 16. A ordem de Jesus para a evangelização dos povos por todo o mundo já sofreu reveses e retrocessos lamentáveis. Nações que nasceram sob a bênção de Deus, como os Estados Unidos, há anos existem a decadência das igrejas evangélicas. Muitas fecharam os seus templos, outrora cheios de crentes, e foram vendidos para comércios, restaurantes, etc. Na Europa, a situação é pior. Grandes catedrais que abrigaram milhares de cristãos foram vendidas e tornaram-se bares, discotecas, restaurantes, casas de danças e até mesquitas muçulmanas. Por isso, é indispensável, urgente e imperioso que os crentes em Jesus, que ainda amam a Deus, a Cristo e a sua palavra, busquem o avivamento espiritual diuturnamente, como clamou Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Sem um poderoso avivamento, a missão da igreja será frustrada.
Não poderá fazer missões no âmbito local, regional e muito menos transcultural. Existe, contudo, uma solução. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Primeiro, o avivamento depois da ressurreição de Cristo. 1. O desânimo dos discípulos. Depois da ressurreição, tendo vencido a morte, o inferno, o pecado e todos os poderes espirituais, Jesus apresentou-se triunfante e glorioso perante os seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena de que essa estivera no túmulo e constatado que Jesus ressuscitara, eles simplesmente não creram. Talvez tenha agido assim por ter sido Maria Madalena, uma mulher de um passado reprovável, ou mesmo pelo fato de ser mulher, a quem eles não valorizavam bem e nem lhe davam crédito. Estavam completamente desolados. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Marcos capítulo 16, versículo 10 a 13. Eles esqueceram-se do que Jesus dissera-lhe antes, quando estava a caminho da cruz. Não se turbe o vosso coração. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João capítulo 14, versículo 1 e 16 a 19. 2. A aparição de Jesus aos discípulos. Depois da sua ressurreição, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos apóstolos, Jesus apareceu aos 11, que estavam reunidos com as portas cerradas, pois estavam com medo dos judeus. Jesus pôs-se entre eles e disse: Paz seja convosco. E para que não tivesse dúvida de que era mesmo ele quem lhes aparecera de surpresa, Jesus mostrou-lhe as mãos furadas, bem como o seu lado, que fora perfurado por uma lança, e mostrou-lhes ainda as mãos e os pés. Mesmo assim, eles não creram que era Jesus. Naquela ocasião, Jesus comeu um peixe assado e um favo de mel, e fez isso perante eles, conforme registra Lucas capítulo 24, versículo 36 a 43. Lucas, que era o médico amado, foi quem melhor registrou o detalhe da aparição de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição. 3. O avivamento após a ressurreição. Após se revelar aos apóstolos, depois da ressurreição, Jesus mostrou sobejamente que era ele mesmo quem ressuscitara e que ali estava ele vivo diante deles. Naquela ocasião ímpar, Jesus lançou-lhes o rosto à sua incredulidade, por não haverem crido no que o tinham visto ressuscitado. Após aquele constrangimento, Jesus deu-lhes o mandamento da grande comissão. Eles receberam a ordem de Jesus para que saísse pregando o evangelho por todo o mundo, sem exceção.
condição social, política ou até mesmo nível de cultura ou instrução. Ele definiu qual a condição era. Ele definiu qual a condição porque uma pessoa pode ser salva. Num dos seus sermões magistrais, Jesus declarou direta e incisivamente a Nicodemos: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 18 e 19. 4. Os sinais de uma igreja avivada. Os discípulos cheios do Espírito Santo ouviram de Jesus o que haveria de acontecer se eles pregassem o evangelho de poder. Sinais dos céus haveriam de autenticar o ministério e a mensagem. Jesus prometeu mudanças tão grandes na vida deles que jamais imaginaram que poderiam ocorrer. Eles veriam sinais jamais vistos nas suas vidas. E o mais importante foi que aqueles sinais não se limitariam aos apóstolos e nem seriam temporários para os tempos dos apóstolos, como dizem os chamados sensacionistas, que entendem que o que ocorreu no cenáculo no Pentecoste teria sido algo apenas para aqueles tempos ou dias. Jesus declarou de forma categórica e bem definida: estes sinais seguirão aos que crerem, conforme registra Marcos capítulo 16, versículo 17, a parte A. Assim, o avivamento trazido por Jesus no seu ministério destina-se também às igrejas cristãs em todos os tempos e em todos os lugares até a vinda de Jesus. Só existe um requisito padrão e indispensável: a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Desse modo, a sua última reunião com os discípulos, antes de retornar aos céus, ele declarou quais os sinais indicariam alcançar os que nele crescem. Expulsão de demônios. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, aos quais depois os chamou de apóstolos ou enviados, indicou-lhes qual seria a sua missão no início do seu ministério terreno. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8. Esta é a missão da igreja para todos os tempos e lugares. A expulsão de demônios faz parte da grande comissão. No fim da sua missão terrena, Jesus falou aos apóstolos que, para cumprir a sua grande missão, mesmo tendo aprendido com ele a evangelizar no melhor e mais completo curso de evangelização que já houve na terra, eles precisavam, antes de tudo, de ser revestidos de poder. E Jesus fez-lhe a mais gloriosa promessa: os que nele crescem operariam sinais e maravilhas nunca vistas com o poder do Espírito Santo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em Atos dos Apóstolos, temos registro de como se cumpriu esse sinal na vida dos seguidores de Jesus. Pedro foi tão cheio do Espírito Santo que as pessoas levavam os doentes para ficarem sob a sua sombra e serem curados. E até de cidades vizinhas traziam-se doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados.
conforme registra Atos capítulo 5, versículo 16. O avivamento foi tão grande em Samaria que a cidade sentiu os efeitos do poder do Evangelho de Cristo de forma extraordinária. Após a perseguição que se seguiu à morte de Estevão, os discípulos foram dispersos por vários lugares. Filipe, o evangelista, cheio do poder de Deus, pregou em Samaria, e as multidões foram atraídas pela pregação dele, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, conforme registra Atos capítulo 8, versículos 7 e 8. Guiados por uma visão de Deus, os apóstolos Paulo e Silas dirigiram-se à Macedônia, região ao norte da Grécia, no continente europeu. Chegando ali, entraram na primeira cidade da região, chamada Filipos, onde pregaram na unção de Deus. E uma senhora chamada Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, aceitou o evangelho com toda a sua família. Após essa auspiciosa experiência de ver uma rica mulher europeia aceitar a Cristo como Salvador, os apóstolos foram orar, como era o costume deles. De repente, apareceu diante deles uma jovem que possuía um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, conforme registra Atos capítulo 16, versículo 16 a 18. Este é um dos sinais mais eloquentes do poder de Deus na vida da igreja, no mundo que está no maligno. Falar em línguas, falarão novas línguas. Estes sinais que haveria de seguir os que creem no nome de Jesus só ocorreu depois do Pentecostes, quando os 120 discípulos foram batizados no Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém. Foi o início da manifestação desse fenômeno espiritual. No Novo Testamento, vemos que o falar novas línguas, ou noutras línguas, continua a ocorrer no seio da igreja primitiva, mas é sinal para os que creem no nome de Jesus. Na casa de Cornélio, durante a ministração da palavra, o Espírito Santo veio sobre os que ouviam e estes falaram em línguas, conforme registra Atos capítulo 10, versículo 46. Ao chegar a Éfeso, na sua terceira viagem missionária, os crentes sequer sabiam que era o Espírito Santo. Paulo impôs as mãos e eles foram batizados no Espírito Santo, profetizaram e falaram em línguas, conforme registra Atos capítulo 19, versículo 1 a 6. Paulo falava mais línguas do que todos os crentes de Corinto. Ele mesmo deu esse testemunho falando em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Há o falar novas línguas como evidência externa de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, e há também o dom de variedade de línguas, que difere das línguas como evidência do batismo no Espírito Santo. Não é um dom dado a todos os que quiserem. Assim como os outros dons, é dado a cada um como o Espírito quer. Falar em novas línguas não é uma capacidade aprendida humanamente. Descalçam. Falar em línguas é expressar-se com palavras que nunca aprendemos, mas que nos são comunicadas diretamente pelo Espírito Santo. Não se manifesta através de palavras pensadas de antemão ou vocalizadas pela pessoa que fala. As línguas constituem um milagre vocal e não um milagre mental. A mente se faz espectadora e os ouvidos a atendem. Este é um sinal evidente de que
uma igreja é pentecostal, o falar novas línguas, desconhecida para quem as fala, mas que podem ser entendidas por quem as ouve, por terem conhecimento delas ou através do dom de interpretação de línguas. Pegar em serpentes. Como é sabido, serpentes são animais que infundem muito medo à maioria das pessoas. Umas, por serem peçonhentas, levam à morte que por elas for picado. Outras, mesmo sem ser venenosas, causam medo e repugnância, pelo que se conhece a respeito dessas áspides. O sinal de pegar em serpentes e que se referiu Jesus foi, sem dúvida, em relação às que são venenosas. Por isso, pelo poder de Deus, no nome de Jesus, se necessário, o crente fiel poderá pegar numa serpente e não ser picado por ela, e muito menos sofrer dano no seu organismo. É preciso muito cuidado para um crente não se exibir e sair pegando em serpente por qualquer lugar. Entendemos que esse sinal pode ser visto quando, da missão de pregar o evangelho, alguém tiver de segurar um animal desse tipo. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um gigante na fé, mas não saiu por aí procurando serpentes para demonstrar o sinal. Quando Paulo e seus companheiros estavam de viagem para a Itália e passaram pela ilha de Malta, foram acolhidos pelos moradores da ilha, que fizeram uma grande fogueira para aquecer os que escaparam da tempestade, sendo também intenso frio naquele lugar. Desejando ajudar os outros, Paulo pegou uns galhos de vide e jogou-os no fogo para as chamas aumentarem. Acontece que, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus, conforme registra Atos capítulo 28, versículo 3 a 6. Não morrer se inserir coisa mortífera, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Este é um sinal prometido por Jesus aos seus seguidores que creem no seu nome. Foi o único sinal que não foi visto em Atos dos Apóstolos e nem nas epístolas. Polêmicas têm havido ao longo dos anos sobre a autenticidade desse texto bíblico. A exemplo do sinal de pegar em serpentes e passagem em questão sobre beber líquido venenoso e não morrer tem sido criticada por certos exegetas e intérpretes da Bíblia. Há quem diga que tais textos não fazem parte dos originais do Novo Testamento e que foram escritos para enfeitar a narrativa e não terminar de modo deprimente, pois os discípulos demonstraram incredulidade quanto à ressurreição de Jesus, e este os repreendeu e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Conheço o testemunho de uma irmã, pobre, lavadora de roupa, do nordeste brasileiro, que levou os seus filhos para a casa onde trabalhava, que ficava num sítio numa cidade do interior. Ao cuidar das suas tarefas, mandou os filhos para o grande terreno do sítio para brincarem juntos. Porém, horas depois, o dono do sítio chegou apavorado e perguntou com estupefação: gente, pelo amor de Deus, deixei umas fatias de melancia envenenadas para matar as raposas que estão invadindo o meu terreno. E agora vi que alguém comeu as melancias. Esse veneno é mortal. A mãe das crianças ficou preocupada, pois viu que os seus filhos haviam comido as tais fatias de melancia envenenadas.
Chamou as crianças que brincavam normalmente e perguntou se elas haviam comido as melancias. E elas responderam: sim, mamãe, comemos. Mas antes de comer, fizemos uma oração a Deus, como sempre fazemos em casa. O dono do sítio ficou tão perturbado que levou as crianças ao hospital para saber se elas estariam envenenadas e se poderiam morrer. Mas ao serem examinadas, os médicos disseram que elas não tinham qualquer sinal de envenenamento. O homem ficou muito aliviado e admirado com aquele fato. A mãe e as crianças, servas de Deus, puderam testificar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, que prometeu livramento aos seus servos caso ingerissem alguma coisa mortífera, pois não lhes faria mal algum. Deus é fiel. Impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. As enfermidades, sem exceção, são todas resultado do estado emocional e físico que o ser humano passou a viver depois da queda. Nem toda enfermidade é causada pelo pecado atual de uma pessoa, mas a consequência do pecado original que passou a todos os homens, conforme registrou Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diante dessa realidade, Jesus prometeu aos apóstolos que estes, revestidos do poder de Deus, estariam capacitados ou ungidos para impor as mãos sobre os enfermos e, no nome de Jesus, curar as suas enfermidades. Os apóstolos usados por Deus operaram grandes milagres que impactaram as cidades por onde passavam, além de atraírem os pecadores para aceitarem a Jesus como seu Salvador. Foram protagonistas de verdadeiros avivamentos espirituais em lugares que estavam fracassados espiritualmente. Pedro e João, ao chegarem diante da chamada Porta Formosa, depararam-se com um homem coxo que lhes pediu uma esmola, mas Pedro, cheio do poder de Deus, disse a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Atos capítulo 3, versículos 6 a 10. Já em Samaria, Filipe, cheio do poder de Deus, além de expulsar demônios, curou muitos enfermos conforme registra Atos capítulo 8, versículos 6 e 7. Já em Lida, houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, falaram-lhe de um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, conforme registra Atos capítulo 9, versículos 34 e 35. Dali, Pedro foi para Jope, onde tomou conhecimento de uma mulher de nome Tabita, também conhecido como Dorcas, que estivera enferma e veio a falecer. Ao saberem os discípulos de Jope que Pedro estava em Lida, mandaram chamá-lo para que orasse por Tabita, mulher cheia de boas obras e esmolas que fazia. Pedro atendeu o chamado deles e foi até onde o corpo dela jazia. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se.
E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, conforme registra Atos capítulo 40, Atos capítulo 9, versículo 40 a 42. Mais um extraordinário avivamento espiritual houve naquelas cidades. Na cidade de Listra, houve grande avivamento espiritual quando Paulo, cheio do Espírito Santo, foi usado por Deus para curar o coxo de nascença. Diz a palavra de Deus, a Santa Bíblia. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, conforme registra Atos, capítulo 14, versículo 8 a 10. Como já dissemos, estes sinais não foram apenas para a igreja primitiva, mas também para todos os que crerem no nome de Jesus em todos os tempos e lugares. No presente século, estes sinais estão à disposição da igreja para demonstrarem o poder de Deus na vida dos crentes. São sinais que indicam a diferença entre uma igreja moderna, pós-moderna ou progressista. Estas não proclamam o evangelho de Cristo com sinais, prodígios e maravilhas. Antes, defendem e pregam um chamado evangelho politicamente correto, que tem como objetivo agradar aos homens e mulheres ímpios que deixam de lado a santa palavra de Deus. Uma igreja avivada, no entanto, apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo no seu ambiente. Há uma demonstração de dons espirituais. Primeiro, de variedade de línguas. Segundo, de interpretar línguas. Terceiro, de profetizar. Quarto, de dons da fé. Quinto, dons de curar. Sexto, dons de sabedoria. Sétimo, dons de conhecimento. Oitavo, dons de discernir os espíritos. E nono, dons de ciência. Como os dons de cura são diversos, os dons do Espírito Santo não são apenas 9. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a ver esse movimento espiritual que é um verdadeiro dínamo para a missão da igreja. 2. O avivamento e a missão da igreja. Como Jesus profetizou, após a sua ressurreição, os seus seguidores haveriam de ser batizados no Espírito Santo não muito depois daqueles dias, e que receberiam a virtude do Espírito Santo que haveria de vir sobre eles, e em consequência seriam as suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No Pentecostes, essa promessa gloriosa teve o seu cumprimento histórico, audível, visível e real, com sinais evidentes de que algo novo tinha ocorrido no seio da igreja primitiva. Como dissemos no capítulo 5 desse trabalho, o crescimento da igreja primitiva, não só em termos espirituais, mas também em termos numéricos, foi grandioso. Grande número dos que ouviram a mensagem do evangelho foi batizado no Espírito Santo, e a igreja viu seu número crescer de 120 membros que se reuniram no cenáculo para quase 3.000 almas, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No cenáculo reuniram-se, esperando a promessa de Deus, cerca de 120 discípulos, incluindo homens e mulheres, conforme registra Atos capítulo 1, versículo 13 e 14. Houve um aumento extraordinário do número de cristãos em mais de 250%, algo impactante jamais imaginado. Era o avivamento espiritual do Pentecostes. Antes se pregava na autoridade do nome de Jesus. Depois do Pentecoste, além de ter essa autoridade,
eles passaram a pregar cheios de unção e poder do Espírito Santo. A missão da igreja pode ser definida em termos de missões locais, regionais e transculturais. 1. O avivamento nas missões locais. Evangelizando Jerusalém. Como já visto em capítulo anterior, o modelo cristão de evangelização e missões é centrífugo, partindo de um centro para a periferia. Jesus definiu que o ponto inicial, a partir do qual a evangelização deveria ser levada a efeito, era Jerusalém. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, conforme registra Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. O avivamento espiritual, resultante do Pentecostes, produziu uma chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram com ousadia o evangelho de Jesus Cristo. Por inveja, lançaram os apóstolos na prisão para silenciar-lhe a voz, proibindo-os de cumprir a ordenança de Jesus de pregar por todo o mundo e a toda criatura. Mas o Senhor Deus interveio e livrou-os milagrosamente da prisão. Foram chamados antes às autoridades judaicas e declararam-lhes a sua missão. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 27 a 29. Os apóstolos, inflamados com o poder do Espírito Santo, passaram a pregar com tanto entusiasmo e intensidade que o sacerdote, na sua reprovação aos servos de Deus, disse: e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Eles não descansavam, proclamando Jesus aos pecadores. Mesmo no ambiente hostil e agressivo contra eles, no mesmo texto, a Bíblia diz como eles trabalhavam para cumprir a ordem do Senhor de evangelizar, começando por Jerusalém, e todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, conforme registra Atos capítulo 5, versículo 42. Este é o modelo de evangelização dinâmica. Não só pregar dentro das quatro paredes do templo, mas também realizar a evangelização pessoal nas casas e em todas as cidades. Hoje, em muitos lugares do Brasil, há igrejas que não evangelizam, não pregam fora dos templos. Isto é incrível. Temos plena liberdade de expressar nossa mensagem, que nos foi confiada por Cristo, e muitos não sabem aproveitar para levar o evangelho a toda criatura. Exemplo de evangelização local. Trazemos aqui nossa experiência de missão local. Louvamos a Deus, amados leitores, pois na Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, quando para cá nos trouxe Deus para pastorear e servir a sua igreja, oramos ao Senhor pedindo orientação para como trabalhar na sua obra, contribuindo para o crescimento do reino de Deus neste lugar. Foi o próprio Senhor que nos falou que o trabalho da igreja deveria ser chamado de Missão Parnamirim, visando a evangelização local, regional e transcultural. Assim sentimos a direção de implantar ali a experiência dos multirões evangelísticos que já havíamos levado a efeito, com congregações que dirigimos pela graça de Deus em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O mutirão evangelístico, realizado a cada 3 meses, é um modelo de trabalho em que toda a cidade
é literalmente alcançada pela pregação do Evangelho. A metodologia do trabalho é simples, mas muito eficaz. Com a bênção e a aprovação de Deus, aqui a descrevemos para que nossos amados irmãos, caso desejem, possam utilizar essa estratégia que tem contribuído para o crescimento da igreja e para a glória de Deus. Formamos equipes de evangelização constituídas de semeadores de Cristo, que saem para evangelizar todos os dias. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, campanha de oração. Na semana que antecede a evangelização, fazemos uma campanha de oração em que todas as igrejas da cidade e do interior do campus eclesiásticos façam orações em prol do mutirão evangelístico a ser realizado na semana seguinte. Nenhum trabalho de qualquer natureza pode ser realizado nessa semana. Somente orações para que o Senhor Deus opere salvando almas e trazendo afastados de volta à igreja local. Nessa semana, formamos as equipes dos semeadores de Cristo e oramos por eles no fim de cada culto de oração. B. Segunda parte. Semana do mutirão evangelístico. Depois da semana de oração, realizamos o mutirão evangelístico propriamente dito. Evangelização pessoal. Pelas manhãs e tardes, todos os dias, equipe de evangelização, os semeadores de Cristo, reúnem-se no templo sede em todas as congregações e igrejas do interior e saem para fazer evangelização pessoal de casa em casa, pelas escolas, nas delegacias, em clínicas médicas, nas ruas, nos transportes, nas paradas de ônibus, em todos os lugares possíveis. Graças a Deus, tem sido grande o número de novos convertidos nesse mutirão de evangelização pessoal. Esperamos que, em todo o Brasil, as igrejas despertem-se para fazer esse tipo de evangelização. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42. Cultos públicos. Nas igrejas e congregações, são realizados cultos públicos de evangelização nos dias normais de culto, pela manhã e à tarde. Na evangelização pessoal, as pessoas evangelizadas são convidadas a ir às igrejas mais próximas das suas casas. Todas as igrejas e congregações abrem as suas portas para a pregação do evangelho. Pessoas também aceitam a Jesus nesses cultos. Culto ao ar livre. Em cada mutirão, pela graça de Deus, realizamos mais de 200 cultos ao ar livre em casa de irmãos previamente contactados. Temos uma equipe de apoio que se encarrega de providenciar a estrutura para a realização desses cultos. Essa equipe leva cadeiras, serviço de som, iluminação e todos os itens necessários à realização dos cultos nas casas. Se houver necessidade, solicitamos permissão da prefeitura para interditar uma rua a fim de permitir os cultos. Há uma escala prévia de pregadores para cada culto. Deus tem operado grandemente e há muitas decisões para Cristo. No fim do mutirão evangelístico, geralmente no sábado, são realizados cultos ao ar livre ou cruzadas em todos os bairros da cidade, em Parnamirim e no interior. Como temos, pela bondade de Deus, 72 congregações em Parnamirim e mais 122 igrejas e congregações no interior do campo eclesiástico, realizamos quase 200 cultos no encerramento desse esforço evangelístico, que tem sido o fator mais eficaz para o crescimento da igreja. No entanto, a evangelização não se resume nos 4 mutirões por trimestre. Entre os mutirões, a evangelização continua com pelo menos 2 cultos ao ar livre por semana. Anualmente, não realizamos mais de 3.000 cultos ao ar livre, nos quais muitas almas são ganhas para Cristo. Toda glória e honra são para Deus. É Ele que dá o crescimento, conforme registra 1 Coríntios capítulo 3, versículo
7. C. Terceira parte. Mutirão de discipulado. Depois do mutirão evangelístico, quando muitas almas aceitam a Cristo como o seu Senhor, seu Salvador, é indispensável que as igrejas em que houve decisão promovam o discipulado imediatamente. Cada novo convertido deve ser contactado em no máximo 48 horas, seja por visita pessoal, que é a maneira mais importante de mostrar interesse pela sua vida, ou por contato telefônico, quando a visita torna-se inoportuna ou inconveniente, ou ainda por redes sociais, cujos contatos devem ter sido anotados nas fichas de decisões nos diversos trabalhos de evangelização levados a efeito durante o mutirão evangelístico. 2. O avivamento nas missões regionais. Com base em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse que os seus discípulos receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas, além de Jerusalém, evangelização local e também na Judéia e Samaria, podemos dizer que a missão regional é a realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial, num estado do Brasil ou mesmo de outro país. Há diversos municípios ou cidades do interior. São nossas Judéias e Samarias a ser alcançadas pelo trabalho de evangelização. Evangelizando Judéia e Samaria. Em Jerusalém, ocorreu grande perseguição aos discípulos de Jesus, o que os fez mudarem-se para outros lugares. Cumprir assim o que Jesus dissera antes: quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, versículo 23. Nos primórdios da evangelização, a igreja foi motivada a sair de Jerusalém para outras cidades nas regiões da Judéia e de Samaria, por causa da terrível perseguição aos cristãos, inclusive com o consentimento de Saulo. Filipe levou o evangelho a Samaria. Depois os apóstolos mandaram Pedro e João para reforçar e consolidar o trabalho iniciado por Filipe. E a ação missionária regional foi tão eficiente que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Depois da sua conversão, Saulo de Tarso tornou-se um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. Ele levou a mensagem do evangelho a muitos lugares. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que o Senhor Deus desperte a igreja local em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem e cumprirem, assim, o mandado de Jesus, sem que jamais seja necessário haver perseguições. Pelo contrário, quando usufruímos em nosso país de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o evangelho a toda criatura e em todos os lugares, devemos aproveitar essa bênção que não existe em muitos países, principalmente em países comunistas como o da China, onde o governo marxista já destruiu centenas de igrejas, ou como na Coreia do Norte, onde milhares de cristãos estão presos e são torturados por não negarem o nome de Jesus Cristo. Que as asas da liberdade não se fechem para nós. Terceiro, o avivamento e as missões transculturais. Na promessa do revestimento de poder, Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que os seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em cumprimento a esse propósito, os discípulos saíram por todas as partes falando do amor e do poder de Cristo para a salvação dos pecadores. Era uma mensagem nova, jamais ouvida pelos israelitas e pelos povos alcançados pela pregação cristã. De Jerusalém, partiram para outras terras, além das fronteiras de Israel, dando início à missão transcultural.
Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. 1. Primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais, as missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé, que se tornou o seu primeiro pastor. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais, diz Lucas. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Mediante as suas viagens missionárias, Paulo pregou o evangelho de Cristo em muitas partes, alcançando boa parte da Europa e da Ásia. Foi por intermédio de Paulo que a Europa pré-cristã tornou-se um continente cristão. Vale salientar que, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, tornou-se em pós-cristã, tornando-se o lugar mais carente do mundo do Evangelho de Cristo. Os grandes avivamentos na Inglaterra, com John e Charles Wesley, com George Whitefield, Alemanha, com o conde Nicholas Zinzendorf, em 1720, entre os morávios, e no país de Gales, e com Evans Roberts. Em 1904, esses foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes do mundo, chegando à América. Com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram as suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Segundo, a decadência espiritual da Europa. O que aconteceu à Europa, que se tornou uma espécie de vale de ossos secos do cristianismo? As respostas já estão conhecidas. Houve sim grandes igrejas, imersas catedrais repletas de crentes e até mesmo cruzadas gigantescas que reuniam milhares de pessoas. Só que as igrejas acomodaram-se com o passar do tempo e os grandes avivamentos acabaram esfriando. No seu lugar, a frieza espiritual foi paulatinamente tomando conta dos corações. Os pastores não mais buscavam a Deus com humildade, com o coração buscando a face do Senhor e confessando seus pecados. O resultado foi trágico. O materialismo dominou a mente da maioria dos europeus. Deixaram o primeiro amor. As igrejas cristãs na Europa deixaram de evangelizar com amor e com poder de Deus. O materialismo ateu tomou conta das escolas e universidades. A nova geração não foram preparadas para enfrentar o mundo dominado pelo ateísmo e pelo comunismo. E o pior de tudo, as famílias cristãs de todas as igrejas não fizeram o que a Bíblia manda para que as novas gerações não se percam. Deixaram, portanto,
de cultivar o ambiente espiritual nos seus lares. Deixaram de fazer o culto doméstico. Como acontece com a maioria absoluta dos crentes atuais em todos os países, os pais não se colocaram no lugar de sacerdotes no seu lar. Está escrito no Antigo Testamento: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as os vossos filhos, falando delas assentando-se em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-te, e escrevendo-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 a 21. Essa exortação resume o valor do culto doméstico. Sem esse cuidado, gerações inteiras são perdidas e todo o esforço de missões no passado passa apenas para a história. O salmista também traz a sua mensagem sobre a importância do culto doméstico. Os pais ensinam aos filhos: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, os nossos pais nos têm contado. Salmos de número 78, versos 1 a 3. B. Os pais lembram as obras de Deus. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Salmos 78, verso 4. C. Os pais devem fazer conhecer aos filhos a lei de Deus, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubessem, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Salmos de número 78, versos 5 e 6. D. Os filhos não devem esquecer-se das obras de Deus, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Salmo 78, versos 7 e 8. Infelizmente, a maioria dos crentes, pentecostais ou não, atualmente ignoram ou desprezam o valor da adoração a Deus nos seus lares. Não fazem mais o culto doméstico. Sem esse cuidado, as famílias europeias foram dominadas pela onda maligna da teoria da evolução. Depois, foram influenciadas pelo materialismo ateu. As gerações mais antigas passaram e as mais novas não querem saber de Deus. Há país no velho continente em que só 5% das pessoas frequentam uma igreja. Os Estados Unidos estão na mesma direção. Terceiro, clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra, e concretizam o ide imperativo de Jesus, que mandou os seus discípulos irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porém, esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as pessoas, nas igrejas, a começar pelos seus pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive a sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E a conclusão, ela nos diz assim: os cristãos
avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio da lição de número 11, que trouxe o título O Avivamento e a Missão da Igreja. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio da lição de número 12, que vai trazer o título Vivendo no Espírito. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.